Esta tarde, senhora presidente, eu venho aqui dar conta a esta casa e à sociedade brasileira que hoje ainda eu, o senador Pedro Taques, o senador Randolfo Rodrigues e o deputado Miro Teixeira ajuizamos uma ação popular em desfavor da Delta, esta empreiteira que recebeu Delta Construções Sociedade Anônima, que recebeu quase 4 bilhões de reais do PAC, e parte desses valores foram depositados em empresas fantasmas ligadas ao cidadão Cachoeira, que está sendo investigado aqui pela CPMI, que leva o seu nome, Cachoeira, e processado lá em Goiás pela prática de vários crimes. Fez uma verdadeira viagem pelo Código Penal. Além disso, com envolvimento de parlamentares, ao que consta também de governadores. Nesta ação popular, senhora presidente, é uma cautelar preparatória para a ação popular, eu, o senador Randolfo Rodrigues, o deputado Miro Teixeira, solicitamos ao juiz federal aqui do Distrito Federal que tome as seguintes providências. Primeiro, a concessão de provimento de urgência com o bloqueio de arquivamento de alterações societárias da Sociedade Anônima Hora Requerida, a Delta, na Junta Comercial do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro pedido. A concessão de provimento de urgência com a decretação, senhora presidente, da indisponibilidade dos bens e ativos da empresa requerida, a empresa Delta, com a expedição dos ofícios dirigidos aos cartórios a que se fazem necessários. Independentemente do acolhimento destes pedidos, também que seja nomeado interventor judicial para a Delta Construtora, para que ela não possa continuar a dilapidar o seu patrimônio, para que nós possamos ter a garantia de que as obras do PAC que esta empreiteira está a realizar não possam ser sobrestadas, e para que mais de 30 mil brasileiros trabalhadores não possam perder os seus empregos. Daí, senhora presidente, esta providência era para ter sido tomada pela CPMI, mas, infelizmente, nós não vimos esta providência tomada pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Assim, nós, parlamentares, no exercício do direito constitucional de cidadãos, ajuizamos esta ação popular. Senhora presidente, nós estamos acompanhando na CPI, com todo respeito ao senhor presidente da CPI, o senador Vital do Rego, e a sua excelência, o relator, o deputado Odair, quase que um acordo para que aqueles do PT não possam ser investigados, e alguns do PSDB também não possam ser investigados. Nós não concordamos com este tipo de acordo. Eu, como líder do PDT na CPI, como representante do PDT, não participo desse tipo de acordo. Nós, desde logo, já deveríamos ter afastado o sigilo bancário, o sigilo fiscal da Delta Construtora e notificado os governadores para que viessem prestar depoimentos. Não podemos acobertar os amigos e os conhecidos. Dou conta disso, senhora presidente, porque hoje também nós constatamos, isso está na rede mundial de computadores, todo o inquérito policial se encontra na rede mundial de computadores. Nós ali demonstramos que valores saíram da Delta, entraram em duas pessoas jurídicas de gaveta, a Pantoja e a Brava, dali foram para a conta do Giovanni, o principal contador da Delta, o principal contador do Carlinhos Cachoeira, e dali valores foram 200 mil reais para um escritório de advocacia do ex-procurador-geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro. Procurador da República pode advogar? Aqueles que adentraram na instituição antes de 1988, estes podem advogar. Está previsto no artigo 29, parágrafo 6º do ato das disposições constitucionais transitórias. É uma excrescência isso, é uma teratologia jurídica, membro do Ministério Público poder advogar. Mas tudo bem, ali está escrito que eles podem advogar. Nós queremos saber se esses valores foram recebidos para que ele exercesse a advocacia. A que título? A que título? Enquanto, senhora presidente, procuradores da República
policiais federais, juízes participavam de grandes investigações de uma organização criminosa que envolve risco de morte para procuradores da República, para juízes, para delegados de Polícia Federal, agentes da Polícia Federal. O ex-procurador-geral da República recebe esses valores no seu escritório. Eu, como cidadão e como ex-procurador da República, eu quero saber disso. Não é razoável que membros do Ministério Público Federal possam estar a investigar uma organização criminosa enquanto Sua Excelência, o ex-procurador-geral da República, não me interessa a que título, não quero fazer aqui pré-julgamentos, possa estar recebendo dinheiro de uma organização criminosa como essa. Ademais, senhora a presidente, hoje represento a Sua Excelência, o ex-procurador-geral da República, no Conselho Nacional do Ministério Público, para que o Conselho Nacional do Ministério Público possa investigar esta situação. Não me interessa quem seja. Nós não podemos proteger os amigos, nem perseguir os inimigos. Não podemos fazer pré-julgamentos, mas este fato é grave. Não podemos transformar esta CPI numa CPI entre amigos. O todo é bem maior que a parte. A República é bem maior do que senadores, do que procuradores. Por isso, a senhora presidente, antes de encerrar, conceda uma parte à Sua Excelência, o senador Randolfo Rodrigues. Senador Pedro Taques, queria cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa da petição que Vossa Excelência me dá a honra de assinar junto ao lado do deputado Miro Teixeira. Senador, todos os dados... Sim, conosco junto. Todos os dados em relação à empresa Delta e o seu envolvimento com o senhor Carlos Cachoeira, como Vossa Excelência acaba de citar da tribuna, estão na internet. Tem um site que eu posso citar que todo mundo pode acessar, que encontrará todos esses dados. Cachoeira de dados. Lá encontrará todo o inquérito da Polícia Federal. Então, o que estamos falando aqui, não há segredo nenhum. Como não há segredo nenhum que no período entre março de 2010 e abril de 2011, o esquema contraventor, o esquema de jogos do senhor Carlos Cachoeira, arrecadou para a sua organização criminosa, senador Taques, senador Benedito, 11 milhões de reais. Nesse mesmo período, a empresa Delta depositou quase 40 milhões de reais na Alberto Pantoja e na Brava, duas das empresas do senhor Carlos Cachoeira. Então, veja, em um período de 11 meses, só do investigado, tem 40 milhões de reais depositados da empresa Delta e 11 do esquema da contravenção. Logo, está evidente que o esquema, através da empresa Delta, era, de fato, muito mais lucrativo e rentoso para os negócios da quadrilha do que o próprio esquema da jogatina, o próprio esquema da contravenção. Mostra que o que era lucrativo para a organização criminosa do senhor Carlos Cachoeira eram as suas relações com agentes públicos, as suas relações que as empresas privadas tinham, a atuação juntos com os agentes públicos nos procedimentos de fraude e licitação que arrecadava mais recursos para a organização criminosa. E essa medida, eu concordo com Vossa Excelência, já deveria ter sido tomada por parte da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Tardando a comissão em relação a esse tema, não nos restou alternativa, por iniciativa de Vossa Excelência, a mover a petição que muito bem Vossa Excelência fez à Justiça Federal. Sim, muito obrigado, senador Randolph. Esta proposta cautelar da ação popular é o exercício do direito fundamental do cidadão de colocar o Estado no trilho. Porque não é possível que esta empresa ela possa ser vendida tendo em conta a União, através da Controladoria Geral da União, está a analisar a idoneidade dos contratos travados com a própria União Federal. Além disso, repito aqui às senhoras e senhores, procurador da República, membro do Ministério Público Federal, que entrou na instituição até 1988, pode advogar? Pode advogar. Está no artigo 29, parágrafo 6º do ato das disposições constitucionais transitórias. Agora, nós temos que analisar que tipo de advocacia é essa, enquanto procuradores, policiais federais, juízes estão correndo risco de morte
e um próprio membro da instituição, em tese, advogando para esse tipo de organização criminosa. Não podemos permitir que a criminalidade, que uma organização como essa, que é o que consta, se adona, inclusive de parlamentares, também passe a senhorear de membros do Ministério Público. Muito obrigado.